Salmo 78. Estava hoje trabalhando e o Senhor me deu uma palavra aqui em Salmos 78, onde nós vamos estar meditando uma palavra abençoada, irmão. Nós vamos ver aqui nesse Salmo a providência de Deus, Salmo 19, e depois vamos ler o 25, amém? Que diz assim, duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Versículo 25. Os homens comeram o pão dos anjos, enviou a comida à vontade, enviou dos céus o vento oriental, e pelo seu poder fez avançar os ventos do sul. Aleluia. Fala para o teu irmão assim: Deus ainda faz milagre. Fala para o teu irmão aí: Deus ainda faz milagre. Aleluia. O nosso Deus faz milagre, irmão. Amém? Pode sentar. Aleluia. O nosso Deus ainda faz milagre. Eu estava lendo esse salmo abençoado. Um poema da família de Asaf. Eita, Asaf abençoado, né, irmão? Você lê os salmos, a maioria dos salmos foi Asaf e a sua família que escreveu. Era um homem temente a Deus, um homem que buscava a presença do Senhor Jesus. Sempre e constantemente estava aos pés do Senhor Jesus. Sempre estava buscando a presença, a comunhão com o Pai. E falando sobre esse salmo aqui, a Bíblia, ela fala-se do povo de Israel, quando Deus tirou o povo do cativo, 430 anos. Esse povo foi dirigido, guiado por Deus e por Moisés. Interessante, Fábio, eu comecei a meditar, eu falei: por quê, né? O povo sofreu tanto lá no Egito, quando sai do cativo, ainda enfrenta deserto. Por quê? Jaqueline, de Canaã, ou seja, do Egito para Canaã, era 11 dias. E esse 11 dias virou 40 anos. Terrível. Mas sabe por que virou 40 anos? Devido à murmuração do povo. Entendeu? Pior coisa é a murmuração. É você estar sendo abençoado, Deus está abençoando a tua vida, de uma maneira assim, especial, não tem faltado nada para você, e as pessoas ignoram a Deus de uma maneira assim, muito, vamos dizer assim, ingrata, né? Porque eu já vi pessoas entrar por essa porta com empresa falida, família falida, famílias separadas, e vi aqui mesmo Deus restaurar empresa e essas famílias. Eu vi o Senhor Jesus colocar tudo de pé, e também pessoas que sumiram. Outro dia fui na casa de uma irmã, irmãos, não doeu no meu coração, doeu foi no coração de Deus, aquele desprezo, arrogância, aquela prepotência, sabe, daquela irmã. Só que eu quero dizer algo para você, aqui para mim. A Bíblia diz em Lucas 11:24, os demônios, ele não dá trégua. Lucas disse assim, que ele volta e vê se a casa está vazia. Se a casa estiver vazia, sabe o que acontece? Ele vai, busca mais 7 demônios. 7 com 1, 8. A situação da Maria do João vai ser trágica, porque Satanás, irmãos, ele leva um homem para cachaça, ele leva um homem para o adultério, ele leva a mulher a mendigar, leva um homem às traças. Conheci muitos pregadores, um amigo meu, um homem de Deus, que Deus usava, hoje está desviado, voltaram a roubar, está nas drogas, está numa situação caótica, irmão, porque não vigiaram. Se você lê nesse Salmo 78, lê em casa e você preste atenção, Deus, em outra tradução, Fábio, Deus fala que guiou Israel como ovelha no deserto. Irmãos, a preocupação de Deus era tão grande para aquele povo, irmão. Deus preocupava com a comida, cardápio, né? O povo ia dormir. Sabe quanto que era de pessoas? 3
3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas para tomar café de manhã e tomar o café da tarde. Lê a Bíblia para você ver. Eles tomavam café de manhã e tomavam café de tarde. E tem a janta e tem o almoço ainda. É só você ler a Bíblia. Deus sustentou no deserto 3 milhões de pessoas. Irmão, sabe o que significa deserto? Lugar vazio. Lugar que não tem como se habitar. Deserto dá muitas serpentes. Mas tem desertos pessoais e deserto permissivo. Eu vou falar aqui de pessoas que passaram por deserto permissivo, que foi da vontade de Deus que essas pessoas passassem, para que o nome dele fosse glorificado e para Deus estruturar essas pessoas. E deserto pessoal, onde pessoas que Deus fez uma promessa, que Deus advertiu, mas não ouviram e pagaram um preço muito caro. E teve muitos que não voltaram. Muitos não voltaram. Quando o povo saiu, eu já falei que foi 3 milhões de pessoas. O primeiro deserto que eles enfrentaram foi o deserto de Mara. Quando eles saíram do Egito, passaram no meio do Mar Vermelho, fizeram ali a Páscoa. A Páscoa, para quem não sabe, eles comemoravam a Páscoa para era uma festa lembrando do cativo e do sofrimento que eles passaram no Egito. Comia erva amarga, né? Para lembrar do sofrimento que eles passaram lá. Fizeram a Páscoa. Miriam pegou tamborim, bateu, dançou, glorificou a Deus, exaltou a Deus. Mas levantaram acampamento e começaram a andar. Quando eles começaram a andar, a água que eles trouxeram do Egito, acabou a água e acabou a comida. Irmão, já pensou 3 milhões de pessoas comendo? 3 milhões de pessoas bebendo água? Pensa, acabou a água, acabou o pão. E quando acabou a água e o pão, começou agora uma murmuração dentro do arraial. Mas sempre, irmãos, tinha aquela turminha do conto, a turminha dos ciumentos, a turminha dos contendeiros. Isso não é novidade não, vem de lá. Aleluia, entendeu? Tinha lá. E quando acabou a água, acabou a comida, aí começaram o fermento. Não é esse o Moisés? Irmãos, eles começaram, Jaqueline, lembrar da água barrenta do rio Nilo. Eles começaram a lembrar, Maria Helena, da cebola. Até da cebola. Os cidadãos lembraram. Lá no Egito, pelo menos tinha cebola. Lá no Egito, pelo menos tinha água barrenta, mas tinha água barrenta. Irmão, começou uma fermentação muito grande. O povo estava falando de cebola, irmão. Aleluia. Sabe o que eu aprendo aqui? Que nós temos que dar graça a Deus em tudo. Você comeu o ovinho hoje? Glória a Deus. Glória a Deus. Amanhã você vai comer picanha, meu querido. Comeu feijãozinho com farinha. Ai, delícia. Comeu hoje na casa da minha sogra. Oh, glória. Dá glória a Deus. Nós temos que aprender a dar graças a Deus em tudo. E nós não damos graça. Deus tem dado tudo para nós. Eu queria trabalhar e Deus me deu um trabalho, irmão, assim, rápido. Rápido. Foi um trabalho mais rápido que eu vi na minha vida. Abri a boca, Deus, quero trabalhar. Ele falou assim, está empregado. Aleluia. Rapidinho. Rápido. Aleluia. Deus tem guiado a nós. Deserto e situações que nós passamos é para o nosso crescimento. Porque se Deus não permitir situações na minha e na sua vida, eu e você não vai crescer. Eu e você não vai ter experiência para lidar com certas situações ou guiar o povo dele. Você está entendendo? Nós temos que aprender com essas situações. Porque é muito bom glorificar a Deus quando está tudo bem. É muito bom, irmão, glorificar o Senhor Jesus. Você está entendendo? Quando eu estou trabalhando, quando o meu celeiro está farto, quando a geladeira está cheia de Danone, está cheia de iogurte, vou lá. Hoje eu não quero isso aqui não, quero isso aqui. É muito bom quando o patrão chega assim, é o seguinte, vou aumentar o seu salário hoje. Paga muito pouco, vou aumentar o seu salário. É muito bom quando o patrão chega assim, eu vou mudar você aqui de cargo, você vai ser diretor aqui da empresa. É muito bom. Só para isso Deus, ele alicerça. Deus, ele não vai colocar você numa posição antes primeiro de provar a tua fé. Não vai. Se você ler a Bíblia Sagrada, você vai ver que todos que Deus escolheu, que Deus colocou numa posição elevada, todos passaram na peneira de Jeová.
Irmãos, Deus conhecia o povo. E hoje, lendo Deuteronômio e o livro de Números, você vai ver ali, porque Deuteronômio, que nós aprendemos na aula de obreiro, é um livro da murmuração, é um livro onde, irmão, você vai ver ali o povo, irmão, queria matar Moisés apedrejado. Se não fosse Deus, os rebeldes tinham matado a Moisés e Arão, mas Deus interveio. Qualquer motivo, irmão, era motivo para eles levantar contra o líder. Eles esperavam uma oportunidade para querer destruir a liderança. Espírito de Satanás. Entendeu? Certo dia, quando chegaram no deserto de Mara, a Bíblia diz, irmãos, que quando aquela multidão viu água, correram todo mundo para o rio. Chegando no rio, irmão, a água era amarga. Tomaram, irmão, eles xingaram a Moisés, queria a cabeça de Moisés. E Deus agora, olhando lá para baixo, falou assim, Moisés, Senhor, o que eu faço? Estão querendo me matar. Não te preocupe não, pega essa árvore aí. E outra tradução é lenha. Joga na água! Moisés orou, jogou aquela árvore na água. E a água foi sarada. Aquela árvore era um símbolo de Jesus. Sarou a água e a Bíblia diz que 3 milhões de pessoas beberam da água de Mara. Mara porque era amarga, colocaram o nome Mara, água amarga. O povo bebeu, prosseguiram na caminhada. Chegaram no deserto e sim, não tinha água também. Quiseram matar Moisés de novo. Era moda, irmão. Qualquer coisa, Jesus queria matar Moisés. O problema, irmãos, não era Moisés, nem Deus. Era o povo. Coração duro, obstinado, ingratos. O povo, irmãos, é tão ingrato que a Bíblia diz que Deus, antes de Deus enviar Moisés a tirar o povo do Egito, olha aqui para mim, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Deus orientou a Moisés, dizendo assim, Moisés, é o seguinte, você vai voltar lá, vai falar com aquele povo, tá aqui, eu vou tirar ele do Egito sim, só que eu vou dar os meus mandamentos. Fala para eles se eles aceitam os meus mandamentos, tudo que eu ordenar, se eles aceitar, bem, se não aceitar também bem. Sabe o que aconteceu? Eles aceitaram tudo aquilo que Deus ordenou nos 10 mandamentos. Mas quando Deus trouxe ele de lá, perto do Monte Sinai, onde Deus designou a Moisés, sabe o que Deus fez, Fábio? Deus fez uma montanha inteira tremer. Sabe o que Deus falou para Moisés? Moisés, prepara o povo amanhã, porque amanhã eles vão crer que eu estou com você e você está comigo. Como Deus? Prepara o povo. E a Bíblia diz que o povo se aproximou da montanha do Sinai. A Bíblia diz que tremeu, irmão. A glória de Deus, a nuvem de Deus, a Shekinah de Deus se aproximou da montanha. E a Bíblia diz, irmão, que até a montanha entrou no reteté de Jeová. Aleluia! Aleluia, é verdade! Aleluia! É verdade, está lá em Êxodo capítulo 19, versículo 18. A montanha tremeu no reteté. Irmãos, a glória de Deus veio e a tremeu. Eita, Jeová, ó. Aleluia! A glória de Deus veio sobre aquele lugar. E o povo viu que Deus era com Moisés. Sabe o que Moisés fez? Olha, vou subir no Monte Sinai. Lá eu vou buscar os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que Deus ordenou que eu desse para vocês. Moisés, irmão, ficou 40 dias no monte. 40 dias. Deus escreveu com o seu próprio dedo os 10 mandamentos. Quando Deus escreveu, quando Moisés estava lá, irmão, em jejum, em consagração, orando, o povo estava lá embaixo. Sabe como? No forró. Aleluia. Estava lá no forró, irmão. Forró bodó daquele bem doido, lá, igual lá no Nordeste. A sanfona comendo solta, o triângulo, o azabumba e o povo tudo na cachaça, no vinho, uma promiscuidade terrível, irmão. Era fornicação, era adultério. Sabe o que fizeram, irmão? Pegaram Arão, forçaram Arão, não. Arão era terrível, Arão, irmão. Arão era um desviado daquele, irmão. Arão, qualquer rebelião, estava lá Arão e Miriam, era só sangue. É verdade, é só você ler. Aleluia. Pegaram Arão, aí Arão, forçaram Arão. Arão, se me dá suas brincos, me dá suas pulseiras. Fizeram um bezerro de ouro, irmão. Está lá o povo que Deus tirou do Egito. Estava todo mundo na sanfona, numa batuque, no robodó, só o sangue. E Deus estava lá em cima, no Monte Sinai, e Deus falou assim, Moisés, fala Deus, o seu povo está lá embaixo, todo mundo se desviou. O seu povo, olha para mim.
Ingratidão. Nós somos ingratos. Nós somos ingratos. Deus só tem abençoado as nossas vidas. Se eu ganho 300 reais, não tá bom. Se eu ganho 400, não tá bom. Se eu ganho 1.000, 2.000, 3.000, você pode ganhar 1 milhão de reais por mês. Não vai dar bom, porque aquele que ama o dinheiro nunca se fartará dele. Eu vejo o Romário lá, 41 anos, quer jogar bola, não é pro esporte. Dinheiro. As pessoas não valorizam o que tem, o que Deus te deu, aquilo que Deus tem para dar para você também. Você fica perdendo tempo, entendeu? Em vez de você ficar aí, dando ouvido a maus conversações, você estaria orando, buscando a presença de Deus e se enchendo da presença do Espírito Santo. Em vez de você murmurar, vai lutar. Em vez de você ficar questionando a Deus, peça força a Ele. Deus, me dá força, me dá, Senhor, virtude, que eu possa atravessar esse deserto, porque todo deserto tem fim. A Bíblia diz, irmãos, olha só, eu falei aqui de deserto pessoal e deserto permissivo. A Bíblia diz, irmãos, eu quero revoltar um pouco lá atrás. Deus tinha feito uma promessa para Abraão de um filho, passado agora aí 25 anos, porque Abraão foi ser pai com 100 anos. 100 anos. Sara tinha 89, 90 anos. Ei, mas sabe o que Sara fez? Por isso que nós temos que vigiar com as nossas atitudes. Porque tem atitudes que nós tomamos que traz dor, sofrimento e decepções. Vou te explicar hoje porque aquela situação dos palestinos e dos judeus. Os palestinos é descendente de Ismael, filha da escrava. Ismael, filha da livre, que é de Sara. Porque Deus tinha feito uma promessa a Sara e a Abraão. Aleluia. Uma promessa que ia dar um filho. Mas sabe que essa atitude dessa mulher, Maria Helena, olha a atitude. Ela chegou para o seu marido, falou o seguinte, olha só o que ela falou, você pode ler lá em Gênesis 16. Deus tem me impedido de ter um filho. Que conversa é essa, irmão? Abra a Bíblia aí para você ver. Gênesis capítulo 16. Versículo 1. Olha o que a Bíblia diz aqui. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não dara nenhum filho, como tinha uma serva egípcia. Chamou Agar e disse, Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos. Irmão, olha o que essa mulher falou. Ela esquecera da promessa que Deus tinha feito. Ela tinha esquecido da promessa que tinha feito. Aleluia! A promessa que Deus tinha feito para ela, para Abraão. E ela disse aqui, irmãos, que Deus tinha impedido, Deus não impediu coisa alguma. Deus tinha feito a promessa. Se você ler lá em Gênesis, capítulo 12, do versículo 7, você vai ver ali que Deus fez uma promessa. Uma promessa para Abraão e ela. Sabe o que falou? Quando Abraão chegou em Harã, Deus falou assim, Abraão, está vendo essa terra aqui? Estou, Senhor, darei os seus descendentes. Ou seja, darei para os teus filhos. Aí essa mulher aqui tomou uma decisão precipitada. Olha o que ela falou aqui. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia, chamou Agar e disse, Abraão, já que o Senhor me pediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Deserto permissivo, ou seja, irmãos, depois que Agar gerou Ismael, antes de gerar, quando ela ficou grávida, ela passou a humilhar Sara, ela passou a perseguir Sara, ela passou a pisar em Sara, ela passou, irmãos, tirar a Sara, vamos dizer assim, botava a mão no ventre e falava para outra, eu posso ter filho e você não, eu sou fértil, você não, você é terra seca. Passou a humilhar, pisar nela. Sabe por quê? Porque ela não ouviu a Deus. Não ouviu. E tem muitos que sofrem por não ouvir a palavra. O ouvido está sujo. Quando diz lá em Maceió, tá moco. Tu tá moco. Não consegue ouvir a palavra. Tem mente de crente, irmão, que está cauterizada. Está igual apóstolo Paulo escrevendo ali na carta de Timóteo. Falou que muitos se apostatarão da fé, dando ouvido à doutrina de demônio. Nós temos que estar atentos, nós temos que perceber, irmãos, que age por trás de muitas coisas, irmão, é Satanás. Como que eu posso perceber isso, pastor? Orando e vigiando.
Porque se hoje eu falo do meu irmão, amanhã eu vou ser a vítima. Se hoje eu levanto calúnia contra minha irmã, amanhã você vai ser a vítima. Aleluia! Se hoje eu persigo a Joana, o João, eu tento prejudicar de todas as formas, amanhã é você! Se você ler aqui, você vai ver, irmãos, que passado 15 anos, Ismael já estava com 15 anos, Sara fica grávida. Aí, irmão, houve uma guerra agora, desde aqui já havia guerra. Quando ela ficou grávida, a Bíblia diz, irmãos, em Gênesis capítulo 21, versículo 6, ela falou assim: olha, todos aqueles que viram o nascimento do meu filho vão rir comigo. O nome, o significado de Isaac é riso. Aleluia. E quando, irmãos, foi crescendo Isaac, houve uma contenda lá, sabe o que a Bíblia diz? Oh, glória a Deus, aleluia. Sabe o que a Bíblia diz? Que Sara chamou Abraão, falou assim: Abraão, vem cá. Seguinte, manda que essa mulher vá embora, ela e o filho dela, porque ela não vai, nem ela nem o filho dela vai herdar aquilo que é do meu filho. Ou seja, com o mesmo veneno que Agar tratou Sara estava tratando Agar. Com a mesma semente que Agar plantou, estava colhendo. A Bíblia diz que Abraão ficou chateado porque ele amava Ismael. Chorou muito, ele foi orar. E quando ele foi orar, Deus falou assim: ouça sua mulher, manda ela embora. Porque Deus queria tratar com Agar. Deus queria tratar com Ismael. Deus não dá nada de graça para ninguém. É igual em Maceió, Deus não dá um confeito para ninguém. Sabe o que é confeito? Bala. Deus não dá. Tudo que nós temos, tudo que vai vir, primeiro Jeová, calma aí, vem cá. Deixa eu tratar com você. Porque a soberba não suba no teu coração. Aleluia! Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz em Gênesis 21 que agora Abraão chamou Agar, deu farinha e deu água e despediu o menino. Está aqui, a Bíblia diz aqui, ó, Gênesis capítulo 21, versículo 11. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia o filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pede, porque será por meio de Isaac que a sua descendência há de ser considerada. Mas também filho da escrava farei um povo, pois ele é o seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou a Agar, tendo colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino, e ela, pois no caminho ficou vagando pelo deserto de Betseba. Aleluia! Deus queria tratar com Ismael e com Agar. Ninguém escapa. Deserto permissivo e deserto pessoal. Deserto permissivo é quando Deus permite você passar por situação para quê? Para que o nome dele seja glorificado e através da tua vida aconteça um milagre. Deserto pessoal é quando o crente busca. É quando o crente, irmãos, aleluia, ele fica aí com bababá, BBB, aleluia, fica pra cá, é porque foi fulano que me disse, porque foi o bretão que falou. Olha o que a Bíblia diz aqui, irmãos. Não é o seguinte, Abraão, já falei isso aqui. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de uma árvore, pois sentou-se perto dali. Oh, glória a Jesus. Oh, glória. Uma distância de um tiro de flecha. Porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentado ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino. E o anjo de Deus do céu chamou Agar e disse: o que aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino e o choro. Lá da onde você o deixou, levanta-te e o menino tome pela tua mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus abriu os olhos e viu uma fonte. Aleluia. Irmão, duas coisas aqui. Ei, o desespero e o medo deixa muita gente cego. O desespero, a raiva, o ódio deixa as pessoas cegas. Entendeu? O ódio era tão grande no coração de Agar, e a raiva, que ela não conseguiu enxergar já a sua fonte. A fonte estava na frente dela. A raiva era tão grande assim: não, eu morro, mas não perdoo Abraão. Quero ver aquele homem morto. E um menino lá chorando, gritando. Irmão, sabe o que eu aprendo aqui?
Deus não esquece dos seus. Deus, ele não esquece daquilo, Deus não esquece daquilo que ele te prometeu. Você pode, irmão, você pode estar onde você estiver. Aquilo que Deus te prometeu, ele vai cumprir com a palavra dele. Deus ouviu a voz do menino. Olha o que Deus falou para cá. Eu ouvi a voz do menino. Eu ouvi o choro, as lágrimas. Agar, levanta-te, porque do teu filho eu vou fazer um poderoso povo. Não estou entendendo, pastor. O segredo, meu querido, é andar com Deus. O segredo é batalhar com Ele. Não é ficar olhando dos lados. Nós estamos em guerra. E nesta guerra só vence aqueles que estão com Deus. Você só vai vencer se você trilhar com Ele, chorar com Deus, se alegrar com Ele. Irmãos, sabe quem é o povo aqui de Ismael? São os assírios, são os palestinos, são o povo do Irã. Era 12 príncipes. A Bíblia diz assim: todos terão contra você, e todos contra você, e você será contra a todos. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre com a palavra dele. Só que nós temos que se policiar. Nós temos que vigiar o que nós estamos plantando. Aleluia. Nós temos que plantar no amor. Nós temos que plantar perseverança. Nós temos que plantar união. Irmão, nós somos uma comunidade. Irmão, unidade. Não vamos para o mesmo lugar. Não deixa Satanás roubar o teu coração. Não deixa Satanás te enganar, irmão. Satanás tem enganado a muita gente aí. Aleluia. Não deixa mal entrar no teu coração. Perdoa. Ore para aqueles que te perseguem. Ore para aqueles que levantam calúnia contra você. Irmãos, o caminho dessas pessoas, aleluia, é o buraco. Sabe por quê? Porque que está conosco, irmãos, é maior. Que está conosco, irmão, é a porta, é a saída, é a alfa, é a ômega, é princípio, é o fim. Que está conosco, irmãos, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Que te prometeu foi o Senhor. Se você está no vale, se você está no cativeiro, se você está passando por problema, não te preocupe não, porque o Jeová Jireh, o Deus da provisão, Jeová Rafá, aleluia, Ele vai saciar tua sede, Ele vai saciar tua fome. Eles estão pensando que você vai morrer de fome, eles estão pensando que você não vai se levantar aonde você está, mas diz Deus, aleluia, que a última palavra é dele. Deus te levanta hoje, te coloca você de pé. Aleluia. Na cante aravá naravaio. Pitifan puntulavai aérea. Busca Deus. Precisamos buscar Ele. Você tem que saber o que você quer da tua vida. Enquanto você não souber o que você quer da tua vida, vai ficar difícil. Olhe para dentro da tua casa. Não estou entendendo, pastor. Olhe para dentro de você. Olha a sua vida como está. Olhe para dentro de você. Seco, vazio, sem vida. Só tem ódio, rancor, tristeza. Comece a mudar de vida. Deixe o Espírito Santo dar de você. Aleluia. Porque quem tem o Espírito Santo só quer orar, buscar a Deus, só quer o bem do próximo. Orar pelo próximo. Orar pelo namorado, pelo noivo, pelo marido, pelo pastor, pela irmã, pela vizinha. Orar pela Jerusalém. Orar. Aleluia. Irmãos, de 11 dias virou 40 anos. Os únicos que entrou em Canaã foi Caleb e Josué. Os dois creram na promessa, creram naquilo que Deus prometeu. E tem mais, Caleb e Josué ouviu falar da promessa. Ele creu. Quando Josué chegou em Canaã, olha aqui para mim, Caleb tinha 85 anos. Chegou perto de Josué e falou: Josué, é o seguinte, eu quero Hebrom para mim. Hebrom era uma terra fértil, que tinha águas, muitas águas. A história diz que Hebrom tinha muitas águas. E Caleb pediu para Josué. E Josué olhou para Caleb e não é justo. Vou dar Hebrom para você. Caleb tinha 85 anos. A história diz que o vigor dele, ele disse que era de 40 anos. Com 85 anos, Jaqueline teve que colocar o inimigo para correr. 85 anos, teve que colocar o diabo para correr. Deus conhece a mim e a você. Se Deus dá fácil para você, você desvia, você para. Por isso que Deus permite situação na tua vida. É para você não desviar. É para você descer, buscar a santidade dele, a presença dele. Tem pessoas que tem um pouquinho, já está assim, ó. Fulano, oi. Ai, Senhor. Então cuidado. É melhor descer do que estar assim, ó. Caleb
Lê lá em Juízes, capítulo 1, versículo 11 e 12. Você vai ler ali sobre Caleb. Ei, Caleb teve que colocar os inimigos para correr. Deu a filha, falou assim: olha aquele, e colocar os inimigos para correr. Eu dou minha filha para casar e dou terras. Lê lá pra você ver. Até nisso o homem foi esperto, né? Esqueci, Otiniel, acho que era Otiniel. Otiniel aceitou a proposta. Botou os inimigos para correr, mano. Quando colocou os inimigos para correr, quando ele voltou, ele casou com a filha de Caleb. Caleb deu terra e deu água. Quero falar uma coisa para você: se você cuidar das coisas de Deus, não vai faltar nada para você. Deus vai abençoar a sua casa, seu casamento, a tua vida. Aqui tem pessoas, irmãos, que só vivem na espada. Se não tiver espada, não vem na igreja. Se não tiver espada, não ora. Se não tiver espada, não jejum. O que é espada? É as provações. É as provações, é as guerras que nós passamos diariamente. Deus, Ele permite situação para o teu crescimento. Em nome do Senhor Jesus. Se põe em pé. Em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Aleluia. Em nome de Jesus. Oh, glória. Vamos orar, porque bem-aventurado que ora, né? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor. Deus, eu quero colocar nas tuas mãos, Senhor, o teu povo que veio, Deus, da Camandara Bacana Súria, de longe, veio buscar sua presença. E a Bíblia diz, Deus, que o Senhor nunca despediu o teu povo com mão vazia. E eu quero colocar o teu filho nas tuas mãos, porque o Senhor conhece a cada um que está aqui. O Senhor conhece a cada um, Deus, Pai. Conhece a situação da sua casa. O Senhor conhece a situação, Deus, da sua vida pessoal, amorosa, da sua vida sentimental. E eu quero colocar a todos aqui nas tuas mãos. Também, Senhor, pessoas que estão desempregadas. A Bíblia diz, Senhor, que o Senhor é a porta. É o Senhor que abre, é o Senhor que fecha. Eu quero abençoar o teu povo agora, meu Jesus. Abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, sai de posse desse dia da vitória. Sai daqui nessa quarta-feira crendo que o Senhor Jesus Cristo, Ele ouviu a tua oração, Ele ouviu o teu pedido. Da barra bacanarassúria, arrabacanarabacanarabacaia. Eu abençoo a tua vida como sacerdote. Oh, bravachébia, darabanarachária. Meu irmão, vai debaixo da graça, da unção, porque eu creio que essa semana vai ser semana de bênção, semana de restauração, em nome do Senhor.